Oi, gente, boa noite. Bom, hoje nós vamos começar o curso em milagres. É um curso longo, é um curso que cada um vai dar o seu entendimento, é um curso que realmente costuma modificar vidas também, tá? É um curso que eles falam que Deus mostra, eles são espiritualistas, né? Quem escreveu. Mas ele fala que Deus mostra que tudo é possível para nós, basta nós querermos. É aquela santa consciência, né? Somos uma centelha divina do Pai maior. Então, nós somos um Deus. Nós temos um pedaço de Deus dentro de cada um de nós. É só nós tomarmos posse de tudo isso. Então, é um livro longo, é um livro que realmente faz modificações na vida. Tem pessoas que talvez não consigam chegar até o fim, não tem problema. Assiste depois, vê depois. E, inclusive, as palavras, tem muitas palavras que até explica que antigamente era escrita e tinha um entendimento que hoje é outro. Para vocês terem uma ideia, só a quantidade de itens tem 33 folhas, 33 páginas, né? Então, hoje nós vamos passar brevemente, né, a parte da explicação, vamos entrar na introdução e vamos ver se a gente consegue, pelo menos, ler o primeiro capítulo. Também não tem problema, a gente vai parar onde parou e vamos continuar, tá? Eita, eu devia ter deixado, né? Na primeira. Aqui, ó. Então, assim, eles pedem para que nós, nota do autor, eles pedem para que nós, por favor, deixemos. Deixa eu diminuir um pouco aqui. Tá 300%. Assim dá para ler, gente, ou tá muito pequeno? Dá para ler ou tá pequeno? Então, gente, o Dá curso para em ler, Milagres, dá para ler? O dá. curso em Milagres, ele é uma edição integrada, é da Fundação para a Paz Interior. O curso em Milagres foi impresso originalmente em inglês pela Fundação for Inner Peace e cópias de texto na língua inglesa estão disponíveis na Fundação for Inner Peace. Então, tradução em português foi em 94. Introdução geral. A Fundação para a Paz Interior, Fundação for Inner Peace, tem se guiado pelo princípio de que a tradução de um curso em milagres, deixa eu aumentar um pouco, tem que ser tão próxima quanto possível do original em inglês. Os tradutores de um curso em milagres fazem face a dois desafios. Em primeiro lugar, precisam dominar o curso em inglês, que não é sua língua natal. Depois, tem que expressar essa compreensão nas suas respectivas línguas. Um processo sobrecarregado com todos os problemas de conectar duas culturas diferentes. Eles precisam vencer ambos sem perder o significado e as sutilezas do sistema de pensamento do curso. Temos mantido um padrão rigoroso na seleção, treinamento e supervisão desses tradutores. De fato, muitas vezes a seleção de um time de tradução qualificado tem nos custado anos. Normalmente, um tradutor responsável, muitos leitores e um editor. Realmente, gente, muitos cursos que eu compro fora, eles pedem para manter o máximo possível na tradução. Mas não dá, né? A conjunção, verbo, palavras deles tem hora que não casa com a nossa. Então é a mesma coisa aqui. Eles gostam, é que nem o Barras de Axis, eles gostam que você mantenha a língua deles, mas não dá. Uhum. Nós temos que falar da nossa. Então, eles falam daqui do quê? Do máximo, de manter o máximo possível a regra das palavras ou o fundamento necessário deles, tá? Então, temos que permanecer fiel ao significado específico de cada frase de um curso de milagres. Um bom tradutor, embora tenha que alterar a forma do que traduz, nunca altera o significado. Portanto, sempre.
que há uma escolha quando preservar o significado do texto em inglês em um estilo mais literário ou poético, a preferência vai sempre para o primeiro. Então, vocês estão percebendo, isso aqui é a explicação, tá? Não tente melhorar o curso. Os tradutores têm que resistir a algumas tentações típicas na sua profissão. Quando o inglês parece estranho ou ambíguo, eles são tentados a corrigir o inglês. Então, assim, nós vamos dar o nosso sentido, tá? Terceira regra. Quando for necessário, mudem a sequência das palavras em inglês para que a tradução possa fluir corretamente. Isso não é o nosso caso, porque já vai estar traduzido, né? A É. única coisa que a gente vai procurar é ler e entender o máximo possível daquilo que eles estão tentando passar. Nossa quarta regra concerne as referências bíblicas no curso, que são mais de 800. A maior parte delas não são indicadas por aspas e podem facilmente passar despercebidas por aquelas que não estão familiarizadas com a Bíblia. Todas essas citações se referem à versão King James da Bíblia em inglês. Então, é um tipo uma Bíblia, tá? Que nós vamos ler. Algumas referências bíblicas são paráfrases do versículo bíblico. Os tradutores têm sido tentados a corrigir o curso, citando a referência por inteiro, tirado da Bíblia, em suas respectivas línguas. Não temos permitido tais alterações. Se um curso em milagres parafraseia uma passagem bíblica, a tradução não pode deixar de fazer o mesmo. Nossa quinta regra é: raramente faça uso de notas de rodapé. As notas de rodapé caem em três categorias, quer dizer, a gente acaba esquecendo do rodapé. Citações bíblicas cujo significado dependa da chamada King James Version ou Authorized Version em inglês e que não pode ser traduzidas de forma precisa da língua em questão. Sexta, a nossa sexta e última regra se refere à tradução de uma palavra importante, atonemente. Muitos dos cursos que eu compro têm esse atonemente. Quase sem exceções, essa palavra tem sido um grande desafio para os tradutores e problemática para muitos estudantes do curso em Milagres, que falam inglês. Esse termo bíblico é um conceito central na tradição judaico-cristã, na qual expressa o plano de Deus para salvar os seus filhos, pecadores e sobrecarregados de culpa através de seu próprio sofrimento e sacrifício, assim como através da morte expiatória de Jesus na cruz. Com muitas outras palavras de um curso em milagres, emprega provenientes da tradição bíblica, a palavra atonemente recebe um significado totalmente diferente daquele que lhe é conferido pelo judaísmo e pelo cristianismo no curso. Atonemente se refere à correção da crença na realidade do pecado e da culpa. Essas mudanças no significado de uma palavra conhecida é um exemplo de processo pedagógico do curso que, através do emprego de tais palavras detonadoras, traz à tona da mente do estudante aspectos reprimidos do sistema do pensamento do ego. Desse modo, o que é reprimido pode ser encarado e finalmente perdoado. Para ser efetivo o processo de correção, exige um reconhecimento de nossas crenças e conceitos equivocados, a não a sua repressão. Portanto, usar um termo mais benigno para atonement, tal como reconciliação ou redenção, prejudicaria esse processo de correção de nossos pensamentos equivocados, não permitindo que surgissem em nossas mentes em primeiro lugar. Pelo uso da palavra empregada tradicionalmente para atonement, em todas as traduções com a sua conotação significando desfazer da culpa através do sacrifício. Os estudantes de um curso em milagre vêm a ser capazes de verdadeiramente perdoar o sistema do pensamento do ego em si mesmos. Esperamos que essa tradução de um curso de milagres seja tão fiel quanto possível ao original em inglês, tanto em significado quanto em espírito, de modo que o mundo inteiro possa se beneficiar com esse importante documento espiritual. Somos gratos por estudantes de todas as partes do mundo que poderem se unir a nós na viagem para casa. Fundation for Inner Peace. Gente, esse curso antigamente ele era comprado e era caríssimo. E você tinha que comprar o livro físico, que é bagatela, acho que na época era quase R$ 500 já. Nota do autor, procurando fazer o melhor possível, seguir as diretrizes, né, que foram dadas nesta tarefa. Tivemos que tomar algumas decisões difíceis, entre elas, usar o pronome da segunda pessoa tu em vez de você,
Como de costume no Brasil, a linguagem do curso é carregada de pronomes que tiveram de ser mantidos em sua maior parte. Assim sendo, não havia outra escolha para possibilitar a compreensão dos possessivos sem acrescentar palavras que não se encontravam no original, o que tentamos evitar para não favorecer distorções. O curso dá novos significados à palavra tradicionalmente empregadas no contexto do cristianismo e assim como cria neologismo, a disparidade entre as duas línguas também faz com que seja difícil traduzir com precisão certas palavras. Aqui está uma pequena listagem de alguns termos que devem ser mencionados para facilitar o trabalho dos estudantes. Specialness. Já que specialness não exige em inglês, usamos especialismo, que também não existe em português. O especialismo é a expressão da decisão da mente do ser especial. Então, a gente vai ver e vai lembrar que é uma mente, né, de um ser especial. Então, nós vamos, assim, buscar ser pessoas de mentes especiais. Awareness, conscientiousness. A gente conhece o conscientiousness do Barras de Axis. Em português, não temos a palavra para awareness. A consciência foi usada para designar ambas, mas estes conceitos não são sinônimos no curso awareness. Se refere àquilo que temos consciência no contexto da realidade. The awareness of love's presence. Introdução. A consciência da presença do amor. É muito bonito esse curso, tá? Conscientiousness significa o conteúdo da consciência, nível da percepção. Conscientiousness level, né, of perceptions was the first slipped introduced into the mente after the separation. Separation. A consciência do nível da percepção foi a primeira divisão introduzida na mente após a separação. To be. O curso usa frequentemente o verbo ser, to be, no seu sentido ontológico, o que é ou existe em termos absolutos. Em português, não é possível reproduzir isso sem grandes prejuízos na compreensão do que está sendo transmitido. Assim sendo, sempre que possível, decidimos substituir o verbo ser por existir. Nothing without it is all at all. Nada sem ela existe de forma alguma. Being, né? Self. Não temos duas palavras para fazer distinção entre being e self. Cadê a Rose? Being foi traduzido como o que é ou aquilo que é, sempre que possível dentro do contexto, deixando a palavra ser para self, né? Self, vamos tirar uma self. Contudo, em algumas frases, tais como having and behind, ter e ser, ou aquelas que nas quais se requer um substantivo, isso não pode ser feito e torna-se impossível manter a distinção. What is a timeless is always there, because its being is eternally changeless. Alguma coisa de chances. O que é intemporal está sempre presente, porque tudo o que é eternamente imutável. Chance of mind. A expressão chance of mind seria usualmente traduzida por mudar de ideia. Mind é mente, né? Basicamente, o significado aqui é o mesmo, mas a palavra mente nessa expressão é muito importante no contexto do curso e decidimos não omiti-la neste conceito fundamental, mas mantê-la apesar de termos de fazer face a uma expressão nova, mudar a tua mente. Ai, gente, é coisa, hein? O É céu é a mesmo. decisão que eu tenho que tomar. Eu a tomo agora e não mudarei a minha mente, porque é a única coisa que eu quero. To join, to unite. Não temos duas palavras em português para reproduzir mais essa distinção. Ambas foram traduzidas por unir. Então, eu vou ler só o português, tá? O que une a mente e os pensamentos separados com a mente e o pensamento que são para sempre unos. É um só, né? A mente e o pensamento. E a outra é uma função compartilhada por mentes separadas, as une num único propósito, pois cada uma é igualmente essencial para todos. To know, to know, to To que know, não. to Que know. não, né? Não. Não, foi traduzido por conhecer ou ter conhecimento. Então, a humildade é a força apenas nesse sentido, reconhecer e aceitar o fato de que tu não conheces e reconhecer e aceitar o fato de que ele conhece. Então, gente, tem um monte de coisa aqui que eu não vou ficar falando, e depois tem esse monte de prefácio. Então, vai ter palavras que
Eles tentaram chegar ao máximo, né? É que nem o Barras de Axis. A gente também não pode mudar aquilo que ele quer. Tem que ser o que ele quer e pronto. Quem fez Barras de Axis sabe como é que é, né? Então, mesmo que muitas vezes tudo na vida vem a mim, blá, 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 tem coisas lá que ele fala que a gente fala, nossa, mas o que que é isso? Não faz sentido, mas faz para o cérebro. Então, a gente deixa na palavra. E ele até pede, né? Que nem tem algumas coisas do Barras de Axis mesmo que ele pede para a gente falar em inglês. Vocês lembram dessas frases em inglês? Eu não lembro não da palavra inglês. Mas Tem. tem umas frases lá que ele fala que era para fazer em inglês mesmo, porque é a palavra, a língua deles, é como foi escrito para se tornar mais forte. Então, tem coisas, infelizmente, que nós temos que aceitar o que eles querem. Prefácio. Este prefácio foi escrito em 1977, em resposta aos muitos pedidos para que se fizesse uma breve introdução ao curso em milagres. As duas primeiras partes, como veio a existir e o que é, são de autoria de Ellen Schuckman. A parte final, o que diz, foi escrita pelo processo de ditado interno descrito no prefácio. Como veio a existir? Um curso em milagres começou com a decisão repentina de duas pessoas se unirem com uma meta comum. Seus nomes eram Ellen Schuckman e William Thetford, professores de psicologia médica na Faculdade de Medicina e Cirurgia da Universidade de Columbia, na cidade de Nova York. Quem eram, eles não importam, exceto que a história mostra que com Deus todas as coisas são possíveis. Eles eram tudo, menos pessoas interessadas no espiritual. O seu relacionamento era difícil, frequentemente tenso, e eles estavam preocupados com o nível de aceitação de pessoal e profissional em suas vidas e com status. Em suma, tinham investido de forma considerável nos valores do mundo. As suas vidas dificilmente estavam de acordo com qualquer coisa que o curso advoga. Ellen, que percebeu o material, descreve a si mesma nestes termos. É muito interessante a história dela. Psicóloga, educadora, teoricamente conservadora e ateísta em minhas crenças. Eu estava trabalhando num ambiente altamente acadêmico e de muito prestígio. De repente, algo aconteceu que desencadeou uma série de eventos que eu nunca poderia ter previsto. O chefe do meu departamento inesperadamente anunciou que ele estava cansado dos sentimentos raivosos e agressivos que as nossas atitudes refletiam, e concluiu dizendo que tem que haver um outro jeito. Como eu não estivesse esperando esse sinal, concordei em ajudar a achá-lo. Aparentemente, esse curso é o outro jeito. Apesar de suas intenções serem sérias, eles tiveram muita dificuldade em iniciar o seu empreendimento conjunto, mas tinham dado ao Espírito Santo um pouco de boa vontade. E como o curso enfatiza uma e outra vez, é suficiente para capacitá-lo a usar qualquer situação para seus propósitos, suprindo-a com o seu poder. Continuando o relato de Ellen, feito na primeira pessoa, 3 meses estarrecedores precederam um manuscrito em si, durante os quais Bill sugeriu que eu anotasse os sonhos altamente simbólicos e as descrições das entranhas imagens que vinham a mim. Apesar de já ter aprendido a me acostumar mais ao inesperado daquela altura, e me surpreendi muito quando escrevi: Esse é um curso em milagres. Essa foi a minha apresentação à voz. Ela não tinha som, alguém falava, mas parecia estar me dando um tipo de ditado interno e rápido que eu anotava num caderno de taquigrafia. O ato de escrever nunca era automático, podia ser interrompido a qualquer momento e depois continuava daquele ponto. Isso me deixava muito desconfortável, mas nunca me ocorreu seriamente parar. Parecia ser um projeto especial que eu tinha aceito de alguma forma em algum lugar. Ele representava um empreendimento feito em colaboração verdadeira entre Bill e eu, e muito da sua significação, eu tenho certeza, está nisso. Eu anotava que a voz dizia e lia para que nosso dia seguinte, ele então datilografava o que eu lhe ditava. Eu imagino que ele tenha dito o seu projeto especial também. Sem o seu apoio e encorajamento, eu nunca teria sido capaz de realizar o meu. Todo o processo levou aproximadamente 7 anos. O texto veio primeiro, depois o livro de exercícios e finalmente o manual de professores. Apenas algumas modificações de somenos
importância foram feitas. Os títulos dos capítulos e subtítulos foram inseridos no texto, e algumas referências mais pessoais que ocorreram no início foram omitidas. Exceto isto, o material não sofreu modificações substanciais. Os nomes dos colaboradores na transcrição do curso não aparecem porque o curso pode e deve se manter por si próprio. Não se pretende que ele venha a ser a base para outro curso. O seu único propósito é suprir um caminho no qual algumas pessoas serão capazes de encontrar o seu próprio professor interno. O que é? Como o seu título indica, o curso é todo composto com instrumento de ensino. Consiste em 3 livros: o texto de 721 páginas, o livro de exercícios para estudantes de 512 páginas e o manual de professores de 94 páginas. A ordem que os estudantes escolhem usar os livros e as formas das quais o fazem dependente de suas necessidades e preferências particulares. O currículo que o curso propõe é cuidadosamente planejado e explicado passo a passo, tanto ao nível teórico quanto ao prático. Ele enfatiza a aplicação prática mais do que a teoria e a experiência mais do que a teologia. Declara especificamente que uma teologia universal é impossível, mas uma experiência universal não só é possível, como necessária. Manual, página 79. Apesar de ser cristão em seus princípios, o curso envolve temas espirituais universais. Enfatiza que apenas uma versão do currículo universal, existem muitas outras, universal. Existem muitas outras. Esta se diferencia das outras apenas em forma. Todas conduzem a Deus no final. O texto é amplamente teórico e estabelece os conceitos nos quais o sistema de pensamento do curso se baseia. As suas ideias contêm um fundamento para as lições do livro de exercícios e sem a aplicação prática que o livro de exercícios provê. O texto permaneceria em grande parte apenas uma série de abstrações, que dificilmente seriam suficientes para realizar a reversão do pensamento, que é o objetivo do curso. Providencie um caderno, tá? O livro de exercícios inclui uma lição por dia, 365 lições, uma para cada dia do ano. No entanto, não é necessário fazer as lições nesse ritmo. A cada pessoa pode querer ficar em uma lição particularmente atraente por mais de um dia. As instruções requerem apenas que não se tente fazer mais que uma lição por dia. A natureza prática do livro de exercícios é salientada pela introdução às lições, que enfatiza a experiência através de aplicações práticas mais do que um comprometimento anterior e uma meta espiritual. Acharás difícil acreditar em algumas das ideias que esse livro de exercícios te apresenta. Em outras, podem te aparecer bastante surpreendentes. Isso não importa. Meramente te é pedido que apliques as ideias assim como és dirigido a fazer. Não te é pedido para julgá-las em absoluto. Só te é pedido que uses. É o uso dessas ideias que lhes dará significado para ti e te mostrarás que são verdadeiras. Lembra-te apenas disso. Não precisas acreditar nas ideias, não precisa aceitá-las e não precisas nem mesmo acolhê-las bem. Algumas delas pode resistir com veemência. Nada disso importará ou diminuirá a tua eficácia. Não te permitas fazer exceções ao aplicar as ideias contidas no livro de exercício. E quais que sejam as tuas reações, às ideias, usa-as. Reações às ideias, usa-as. Nada mais do que isso é requerido. Livro de exercícios, página 2. Finalmente, o Manual dos Professores, que é escrito em forma de perguntas e respostas, fornece respostas e algumas das perguntas mais prováveis que um estudante poderia fazer. Também inclui esclarecimentos a respeito de alguns dos termos que o curso emprega, aplicando-os dentro de uma estrutura teórica do texto. O curso não pretende chegar à finalidade última e as lições também não pretendem levar o estudante a completar o aprendizado. No fim, o leitor é deixado nas mãos do seu professor interno, que orientará todas as lições posteriores com ele, com
como ele achar adequado. Apesar do curso ser abrangente na sua estruturação, a verdade não pode ser limitada a nenhuma forma finita, como é claramente reconhecido na declaração no fim do livro de exercícios. Este curso é um começo, não um fim. Não há mais lições específicas, pois não precisamos mais delas. A partir de agora, ouve apenas a voz por Deus. Ele dirigirá os teus esforços, dizendo-te exatamente o que fazer, como orientar a tua mente e quando vir a ele, em silêncio, pedindo-lhe a sua orientação segura e o seu verbo certo. Livro de Exercícios, página 511. O que diz? Nada real pode ser ameaçado, nada irreal existe. Nisso está a paz de Deus. É assim que um curso de milagres começa. Ele faz uma distinção fundamental entre o real e o irreal. Gente, olha isto. É puro Barras de Axis. Quer dizer, Barras de Axis, né? Veio daí, talvez. Nada real pode ser ameaçado. Se uma coisa é verdadeira, correta, ela tem como ruir? Nada irreal existe. Se é real, portanto, não existe. Não toca, não tem massa, não tem físico. Nisso está a paz de Deus. Tá tudo bem. O que é real, tá correto. E o que não é, porque não existe, não aconteceu. É assim que um curso em milagres começa. Ele faz uma distinção fundamental entre o real e o real, entre conhecimento e percepção. Conhecimento é verdade, está sob uma única lei, a lei do amor de Deus. A verdade é inalterável, eterna e não ambígua. É possível não reconhecê-la, mas não é possível mudá-la. Ela se aplica a tudo que Deus criou e só o que ele criou é real. Está além do aprendizado, porque está além do tempo e do processo. Não tem opostos, não tem início e não tem fim. Simplesmente é. O mundo das percepções, por outro lado, é o mundo do tempo, da mudança, dos inícios e dos fins. Ele se baseia em interpretação, não em fatos. É o mundo do nascimento e da morte, fundado sobre a crença na escassez, na perda, na separação e na morte. Ele é aprendido mais do que dado, seletivo nas ênfases, que dá a percepção instável em teu funcionamento impreciso em suas interpretações. Do conhecimento e da percepção, surgem, respectivamente, dois sistemas do conhecimento distintos, que são opostos em todos os aspectos. No domínio do conhecimento, nenhum pensamento existe a parte de Deus, porque Deus e sua criação compartilham uma única vontade. O mundo da percepção, no entanto, é feito pela crença em opostos e vontades separadas, em perpétuo conflito umas com as outras e com Deus. Gente, crença limitante, realmente ela conflita com tudo. Podem falar, tá? O que a percepção vê e ouve parece ser real, porque ela só permite que entre a consciência o que está de acordo com os desejos de quem está percebendo. O que a percepção vê e ouve parece ser real, porque ela só permite que entre a consciência o que só entre na consciência o que está de acordo com seus desejos de quem está percebendo. Isso leva a um mundo de ilusões, um mundo que precisa de defesa constante, exatamente porque ele não é real. Gente, quem se ilude só quebra a cara. É viver o hoje, o agora, viver o que você está vivendo neste momento. Quando fosses aprisionado num mundo de percepção, fosses aprisionado em um sonho. Não podemos escapar sem ajuda, porque tudo o que teus sentidos te mostram apenas testemunha a realidade do sonho. Deus forneceu a resposta, o único caminho para a saída. Deus é verdade, caminho e a vida, né? Deus, o verdadeiro ajudante, a função de sua voz, seu Espírito Santo, é ser o mediador entre os dois mundos. Ele pode fazer isso porque, se de um lado conhece a verdade, de outro também reconhece as nossas ilusões, mas sem acreditar nelas. A meta do Espírito Santo é ajudar-nos a escapar do mundo de sonhos, ensinando-nos a reverter nosso pensamento e a desaprender nossos erros.
O perdão é o grande instrumento de aprendizado do Espírito Santo para realizar essa inversão de pensamento. No entanto, o curso tem a sua própria definição do que é realmente o perdão, assim como ele define o mundo à sua própria maneira. O mundo que nós vemos apenas reflete o nosso próprio referencial interno, as ideias dominantes, desejos e emoções em nossas mentes. A projeção faz a percepção. Texto na página 474. Nós olhamos antes para dentro, decidimos o tipo de mundo que queremos ver, então projetamos esse mundo lá fora, fazendo dele a verdade tal como vemos. Nós fazemos com que ele seja verdadeiro através de nossas interpretações do que estamos vendo, e estamos usando a percepção para justificar nossos próprios erros, nossa raiva, nossos impulsos, para atacar nossa falta de amor em todas as formas de que pode ter. Veremos um mundo de maldade, destruição, malícia, inveja e desespero. Tudo isso, nossa, parece que eu já passei por isso. Agora, aqui agora. Nossa, que doido. Tudo isso nós precisamos aprender a perdoar, não porque estamos sendo bons e caridosos, mas porque o que estamos vendo não é verdadeiro. Nós distorcemos o mundo pelas nossas defesas tortuosas e estamos, consequentemente, vendo o que não existe. À medida que aprendemos a reconhecer nossos erros de percepção, também aprendemos a olhar o que está além ou perdoá-los. Ao mesmo tempo, estamos perdoando a nós mesmos, olhando para o que está além de nossos autoconceitos distorcidos, que é o ser que Deus criou em nós e com o nosso. O pecado definido como falta de amor, texto da página 12, já que o amor é tudo que existe, o pecado, na óptica de Espírito Santo, é um erro a ser corrigido e não um mal a ser punido. Nosso senso de inadequação, fraqueza e incompleteza vem de grande investimento no princípio da escassez, que governa todo o mundo das ilusões. Nesse ponto de vista, nós buscamos em outros o que sentimos o que está faltando em nós mesmos. Amamos um outro para conseguirmos algo para nós. Isso, de fato, é o que passa por amor no mundo dos sonhos. Não pode existir nenhum erro maior do que esse, pois o amor é incapaz de pedir o que quer que seja. Realmente, né? Como que as pessoas falam, né? Elas vivem jogando o amor do tipo, se você me ama, você vai fazer isso, dá provas de amor. Amor não pede nada. Amor é sentido. Só as mentes podem se unir na realidade. E aqueles a quem Deus uniu, ninguém pode separar. No entanto, é só a nível da mente de Cristo que a verdadeira união é possível, e essa, de fato, nunca foi perdida. O pequeno eu procura se realçar através da aprovação externa, dos bens externos e do amor externo. O ser que Deus criou não precisa de nada. Ele está para sempre completo e a salvo, amado e amoroso. Procura compartilhar mais do que conquistar, estender mais do que projetar. Ele não tem necessidades e quer unir-se a outros devidos à consciência mútua da abundância. Os relacionamentos especiais do mundo são destrutivos, egoístas e infantilmente egocêntricos. No entanto, se dados ao Espírito Santo, esses relacionamentos podem vir a ser coisas mais santas na terra, os milagres que indicam o caminho para o retorno ao céu. O mundo usa os seus relacionamentos especiais como uma arma final de exclusão e uma demonstração do estado de separação. O Espírito Santo os transforma em lições perfeitas de perdão e lições que nos levam a despertar do sonho. Cada um é uma oportunidade de deixar que as percepções sejam curadas e os erros corrigidos. Cada um é mais uma chance de perdoar a si mesmo, perdoando o outro. E cada um vem a ser mais um convite ao Espírito Santo e à lembrança de Deus. A percepção é uma função do corpo e, portanto, representa um limite na consciência. A percepção vê através dos olhos do corpo e ouve através dos ouvidos do corpo. Evoca as respostas limitadas que o corpo dá. O corpo parece ser amplamente automotivado e independente, e, no entanto, ele responde só às intenções da mente.
Se a mente quer usá-lo para o ataque em qualquer forma, ele vem a ser vítima da doença, da idade e da decadência. Se em vez disso, a mente aceita o propósito que o Espírito Santo tem para ele, ele vem a ser um meio útil de comunicação com os outros, invulnerável por tanto tempo quanto for necessário, para ser gentilmente deixado de lado quando a sua utilidade chegar ao fim. Em si mesmo, ele é neutro, como tudo no mundo da percepção. É usado para os objetivos do ego ou do Espírito Santo, dependendo inteiramente do que a mente quer. O oposto da óptica que se tem com os olhos do corpo é a visão de Cristo, que reflete força em vez de fraqueza, união em vez de separação e amor no lugar do medo. Bonito isso, hein, gente? Reflete força em vez de fraqueza, união em vez de separação e amor no lugar do medo. O oposto da audição através dos ouvidos do corpo é a comunicação através da voz por Deus e o Espírito Santo que habita em cada um de nós. A sua voz parece distante e difícil de ser ouvida, porque o ego, que fala pelo ser pequeno e separado, parece falar muito mais alto. De fato, isso está revertido. O Espírito Santo fala com uma clareza inconfundível e com um apelo irresistível. Ninguém que não escolhesse se identificar com o corpo poderia ser surdo às suas mensagens de liberação e de esperança, ou poderia falhar em aceitar com alegria a visão do Cristo em lugar do seu miserável retrato de si mesmo. A visão de Cristo é dádiva do Espírito Santo, é alternativa de Deus para a ilusão da separação e para a crença na realidade do pecado, da culpa e da morte. É a única correção de todos os erros de percepção, a reconciliação dos aparentes opostos nos quais esse mundo se baseia. A sua luz benigna mostra todas as coisas de outro ponto de vista, refletindo o sistema do pensamento que surge do conhecimento e fazendo com que o retorno a Deus não só seja possível, mas inevitável. O que era considerado como injustiças feitas a alguém por outra pessoa, agora vem a ser um pedido de ajuda e um chamado para união. O pecado, a doença e o ataque são vistos como percepções equivocadas que pedem um remédio através da gentileza e do amor. As defesas são postas de lado, porque não há ataque, não há necessidade delas. As necessidades de nossos irmãos passam a ser as nossas, porque eles fazem conosco a jornada em direção a Deus. Separados de nós, eles perderiam o seu caminho. Sem eles, nós nunca poderíamos achar o nosso. O perdão é desconhecido no céu, onde sua necessidade seria inconcebível. No entanto, neste mundo, o perdão é uma correção necessária a todos os erros que cometemos. Oferecer o perdão é o único modo de o recebermos, pois ele reflete a lei do céu, onde dar e receber são a mesma coisa. O céu é o estado natural de todos os filhos de Deus, tal como ele os criou. Essa é a sua realidade para sempre. Ela não foi mudada por ter sido esquecida. Mel, acho que a Mel foi. O perdão O perdão é o meio através do qual nós nos lembraremos. Através do perdão, o pensamento do mundo é revertido. O mundo perdoado vem a ser a porta do céu, porque através de sua misericórdia podemos finalmente perdoar a nós mesmos, não aprisionando ninguém à culpa, nós nos libertamos. Tomando conhecimento de Cristo em todos os nossos irmãos, reconhecemos a sua presença em nós mesmos, esquecendo todas as nossas percepções equivocadas e sem nada do passado para nos deter. Podemos nos lembrar de Deus além deste aprendizado. Não podemos ir. Estamos prontos e o próprio Deus dará o passo final em nossa viagem de volta a Ele. As abreviaturas para as referências são usadas dessa forma. Texto, livro de exercício. Gente, o curso que eu fiz na época né, foi o 100, que é um curso em milagres. É o 100 que ele chama, tá? Psicoterapia, propósito, processo e prática, canção da oração, exemplos dos 4 livros.
Uau. Bom, a gente vai fazer na sequência, não vamos? Um curso em milagres. Texto: Fundação para a Paz Interior. Pular, vamos pular, vamos pular, vamos pular, vamos pular, vamos pular, vamos pular. Vamos já direto para o texto, primeiro texto. Mas Confuso, né, clicando gente? aqui não vai para outra página? Oi? Ou não? Clicando no azul vai para outra página, né? Será? Acho que sim. É que para mim aqui não está aparecendo a mãozinha, né? Mas no celular apareceu. Bom, vamos tentar. Não sei, Ana. É, no celular apareceu a mãozinha, aí eu consegui colocar em outra, né? Introdução. É. Obrigada, Viu? Ana. Tá vendo? Não Ai, foi? chique. Quem quer ler a introdução? No celular foi, aqui não. Gente, quem quer ler a Celular. introdução até o capítulo, até aqui, ó. Quem quer ler a introdução? Ai, deixa eu ler, porque eu tô quase dormindo, Ângela. Então vai, porque Nossa, fala demais da não sono. dormi direito, né? Ontem eu não dormi. Esse é um curso de milagres. É um curso obrigatório. Só o voluntário, o momento em que decides fazê-lo. Livre, livre-arbítrio não significa que pode estabelecer o currículo. Significa apenas que pode escolher o que queres aprender em determinado momento. O curso não tem por objetivo ensinar o significado do amor, pois isso está além do que pode ser ensinado. Ele objetiva, contudo, remover os bloqueios à consciência da presença do amor, que é a sua herança natural. O oposto do amor é o medo, mas que tudo abrange não pode ter opostos. Esse curso, portanto, pode ser resumido muito simplesmente dessa forma. Continua? Vamos continuar. Nada real pode ser ameaçado, nada irreal existe. Nisso está a paz de Deus. Quem quer ler o capítulo 1? Eu, Então vamos lá, Fabiana. Boa noite. boa Boa noite, noite, boa Fá. noite, boa noite, Ana. O significado dos milagres, princípios dos milagres. Não há ordem de dificuldades em milagres. Um não é mais difícil, nem maior do que o outro. Todos são os mesmos. Todas as expressões de amor são máximas. Milagres em si não importam. A única coisa que importa é a sua fonte, que está muito além de qualquer avaliação. Milagres ocorrem naturalmente com, com o, com É o como, né? expressões de amor. Uhum. O amor que os inspira é um milagre real. Nesse sentido, tudo o que o mundo, tudo o que vem do amor é um É um milagre. milagre. Olha que lindo, né? Tudo que vem Pois do é, amor é um todos milagre. os milagres significam vida, e Deus é doador da vida. A sua voz vai dirigir-te de forma muito específica. Tudo o que precisas saber te será dito. Milagres são hábitos e devem ser involuntários, não devem ser sob controle consciente. Milagres conscientemente selecionados podem ser guiados de formas equivocadas. Milagres são naturais quando não ocorre algo errado aconteceu. Milagres são um direito de todos. Antes, porém, a purificação é necessária. Milagres são curativos, porque suprem uma falta, são apresentados por aqueles que têm temporariamente, têm mais para aqueles que temporariamente têm menos. Nove. Milagres são uma espécie de troca.
como todas as expressões de amor, que são sempre miraculosas. No sentido verdadeiro, a troca reverte nas leis físicas, trazendo mais amor tanto para o doador quanto para aquele que recebe. Dar e O receber. uso dos milagres como espetáculos para induzir a crença é uma compreensão equivocada do seu propósito. A oração é o veículo dos milagres, é um meio de comunicação do que foi criado com o Criador. Através da oração, o amor é recebido. Através dos milagres, o amor é expressado. Milagres são pensamentos. Pensamentos podem representar o nível mais baixo ou corporal da experiência, ou o nível mais alto ou espiritual, Da experiência. Vai lá, é, continua. da experiência. Uma faz físico, outra cria espiritual. Milagres são tantos princípios como os sims. É assim alteram a ordem temporal. São sempre afirmações de renascimento que aparecem retroceder, mais real, avançam. Mas Eles desfazem o passo no presente e assim liberam o futuro. Milagres dão testemunho da verdade. São, são convincentes porque surgem da convicção. Sem convicção, deteriorariam-se em magia que não faz uso da mente e é, portanto, destrutiva. Ou melhor, é o uso não criativo da mente. A cada dia, a cada dia deve ser voltado aos milagres. O propósito do tempo é fazer com que sejas capaz de aprender como usá-lo construtivamente e, portanto, um instrumento de ensinamento é um meio para um fim. O tempo cessará quando não for mais útil para facilitar o aprendizado. Milagres são instrumentos de ensino para demonstrar e que dar é tão bem aventurado quanto receber. Eles sim, ultimamente, aumentam a força do doador e supre a força de quem recebe. Milagres, aqui. milagres transcendem o corpo, são passagens súbitas para a invisibilidade distante do nível corporal, e por isso que curam. Um milagre é o serviço máximo que podemos prestar a um ao outro. É uma forma de amar teu próximo como a ti mesmo, reconhecendo o teu próprio valor e o do teu próximo simultaneamente. Milagres fazem com que as mentes sejam uma só em Deus. Eles dependem de cooperações, porque a filiação é a soma de tudo que Deus criou. Milagres, portanto, refletem as leis, eternidade, não do tempo. Milagres des despertam novamente a consciência de que o Espírito Santo não o corpo é a alta verdade, e esse reconhecimento que conduz ao poder curativo do milagre. Milagres são sinais naturais de perdão. Através dos milagres, aceitas o perdão de Deus por estender a outros. Milagres são associadas com o medo devido à crença em que escuridão possa ocultar. Tu acreditas que aquilo que os teus olhos físicos não podem ver não existe. Isso conduz a uma negação da vista espiritual.
Peraí, Fabiana, alguém pega, gente, porque deixa eu ver até onde que vai. É longo. Alguém quer começar agora essa parte aqui do 23? Eu posso fazer, né? Então vai, Patrícia. Milagres. Milagres rearranjam a percepção e colocam todos os níveis em perspectiva verdadeira. Isso é cura, porque a doença vem da confusão de níveis. Milagres fazem com que sejas capaz de curar os doentes e ressuscitar os mortos, porque tu mesmo fizeste a doença e a morte, e podes, portanto, abolir ambos. Tu és um milagre, capaz de criar como o teu Criador. Tudo ou mais é o teu próprio pesadelo, e não existe. Somente as criações da luz são reais. Milagres são partes de uma cadeia interligada de perdão, que, quando completa, é a expiação. A expiação funciona durante todo o tempo e em todas as dimensões do tempo. Milagres representam a libertação do medo. Expiar significa desfazer. Desfazer o medo é uma parte essencial do valor dos milagres na expiação. Um milagre é uma bênção universal de Deus, através de mim, para todos os meus irmãos. O privilégio dos perdoados é perdoar. Milagres são um caminho para ganhar a liberação do medo. A revelação induz a um estado no qual o medo já foi abolido. Milagres são, assim, um meio e a revelação é um fim. Milagres louvam a Deus através de ti. Eles o louvam honrando suas criações, afirmando que são perfeitas. Curam porque negam a identificação com o corpo e afirmam a identificação com o espírito. Por reconhecerem o espírito, os milagres ajustam os níveis da percepção e os mostram em alinhamento adequado. E coloca o espírito no centro, onde ele pode comunicar-se diretamente. Milagres deves agradecer a Deus pelo que realmente és. As crianças de Deus são santas e os milagres honram a sua santidade, que pode estar oculta, mas nunca perdida. Eu inspiro todos os milagres, que são realmente intercessões. Eles intercedem pela tua santidade e fazem com que as tuas percepções sejam santas. Colocando-te além das leis físicas, eles te erguem à esfera da ordem celestial. Nessa ordem, tu és perfeito. Milagres te honram porque és amável. Eles dissipam ilusões a respeito de ti mesmo e percebem a luz em ti. Assim, espiam aos teus erros, libertando-te dos teus pesadelos. Por liberar a tua mente da prisão das tuas ilusões, restauram a tua sanidade. Milagres restauram a mente, a sua plenitude. Por expiar o senso de carência, estabelecem proteção perfeita. A força do espírito não deixa lugar para intrusões. Milagres são expressões de amor, mas podem não ter sempre efeitos observáveis. Milagres são exemplos do pensamento certo, alinhados às tuas percepções, com a verdade real, como Deus a criou, num pensamento falso. Age como catalisador, quebrando a percepção errônea e reorganizando adequadamente. Isso te coloca sob o princípio da expiação, onde a percepção é curada. Até que isso tenha ocorrido, o conhecimento da ordem divina é impossível. O Espírito Santo é o mecanismo dos milagres. Ele reconhece tanto as criações de Deus quanto as tuas ilusões. Ele separa o verdadeiro do falso
através da sua capacidade de perceber de forma total e não seletiva. O milagre dissolve o erro, porque o Espírito Santo o identifica como O tá a falso, foto, como real falso ou ou real. irreal. Isso. Como falso ou irreal. Isso é o mesmo que dizer que, por perceber a luz, a escuridão automaticamente desaparece. Ah, é falso? É O falso. milagre reconhece todas as pessoas como teu irmão e meu também. É um caminho para se perceber a marca universal de Deus. A integridade é o conteúdo perceptivo dos milagres. Assim, corrigem ou espiam a percepção defeituosa da falta. Uma das maiores contribuições dos milagres é a sua força para liberar-te do teu falso senso de isolamento, privação e falta. Milagres surgem de um estado milagroso da mente, ou um estado de prontidão para o milagre. O milagre é uma expressão da consciência interior de Cristo e da aceitação da sua expiação. Ah, o 46. milagre nunca se perde. Pode tocar muitas pessoas que nem mesmo encontraste, e produzir mudanças nunca sonhadas em situações das quais nem mesmo está ciente. O Espírito Santo é o mais elevado veículo de comunicação. Milagres não envolvem esse tipo de comunicação, porque são instrumentos, Você vai até aqui, depois eu pego de novo. Vai lá, até o tá? final. Você acaba. São instrumentos temporários da comunicação. Quando retornas à tua forma original de comunicação com Deus, por revelação direta, a necessidade de milagres acaba. O O milagre, milagre. pode Ah, deixar que tá. agora eu faço, Patrícia. Muito grata, meninas, porque é longo, né? O milagre é um instrumento de aprendizado que faz com que a necessidade de tempo diminua. Ele estabelece um intervalo temporal fora do padrão, que não está sujeito às leis usuais do tempo. Nesse sentido, ele é intemporal. O milagre é um único instrumento à tua disposição imediata para controlar o tempo. Só a revelação o transcende, não tendo absolutamente nada a ver com o tempo. O milagre não faz distinção entre graus de percepção equivocada. É um instrumento para a correção da percepção que é eficiente, sem levar em consideração o grau ou a direção do erro. É isso o que faz com que ele seja verdadeiramente indiscriminado. O milagre compara o que tu tens feito com a criação, aceitando como verdadeiro o que está de acordo com ela e rejeitando como falso o que está em desacordo. Vamos parar aqui, né? Ó, vou copiar aqui que nós paramos aqui. Página 81. Gente, Muita coisa, é né? muita coisa. O que é milagre para cada uma de nós? Está ao nosso alcance? Todos nós somos capazes de fazer, provocar um milagre? Todos nós somos capazes de receber um milagre? Pensem nisso. Lembrando sempre, né, que nós temos uma centelha divina de Deus dentro de nós somos uma centelha divina de Deus, tá? Hoje foi mais longo, né? Deixa eu ver amanhã quantas revelação. A revelação, a revelação só são 6 itens. A gente vai fazer assim, vai ser um capítulozinho por vez, tá? Para a gente ir absorvendo tudo isso. É. E Fala, vai ter algum exercício, Ângela? vai sim. Então, ó, deixa eu aqui, curso em milagres. Deixa eu ver a página do exercício, qual é? É a página 12, será? 512, né? Página 512. É isso mesmo? Eu acho que é isso mesmo.
Tá em azulzinho, né? Tá em azulzinho, mas aí tem que voltar em tudo aquilo. Vamos ver. Ah, entendi. Ele tá procurando, o computador tá procurando. Porque aí Localizar. quando você achar, você só clica nele, né? E já vai. É, nossa, Não, acho que tava no texto, né? tava lá no começo, os exercícios, lembra? Isso, Ele tá procurando ainda aqui, ele vai trazer para nós, eu pedi para ele localizar ali. Não sei se vocês estão vendo uma página tá. no cantinho. Sim, procurando. Eu vou ver se eu acho aqui no meu antigo celular. É, é até legal poder compartilhar com vocês, porque tinha tipo um resumo, entendeu? Mas o ideal é ler mesmo, né? Ler tudo. Depois a gente. Sim. Oh, meu Deus, estão batendo em mim. Alguém tá chorando aqui do meu ladinho. Hum. Ele já está aqui procurando 388. Eu fui lá na lupinha pedir para ele trazer, né? Foi lá no começão mesmo, né? Deixa eu trazer vocês para cá. Livro de exercícios. Livro de exercícios. Não foi, foi. Não, foi. Foi. São nada do que eu vejo significa alguma coisa. É, mas eu acho que nós não terminamos ainda a lição número um, gente. Nada do que. Aquela lição número um é tudo aquilo. A gente ainda não terminou de ler. Agora, olha vagarosamente à tua volta e pratica aplicando essa ideia de modo muito específico a qualquer coisa que vejas. Imagina, ó, procurando 878 página. Tá louco. Deixa eu apagar isso aqui. Porque, ó, aqui é a parte do exercício, certo? Pelo menos eu acho que foi, né? Ó, lições finais. Ele não foi. O que é um milagre? O que é o ego? O que é a criação? O que é o pecado? O que é o mundo? Parte 2. Revisão, revisão. Gente, de todo jeito, nós não terminamos a parte um ainda. Revisão 2. A parte um é tudo isso aqui, nós não terminamos ainda. Nada do que eu vejo significa alguma coisa. Página 1. Esse negócio aqui não está procurando é nada. Não. Não mesmo. Tá parado aí. Não, eu estava procurando, mas ele passou da 512 e estava já no 800. Ó, texto, livro de exercícios. Livro de exercícios. Mas nós não terminamos. Ó, não são muitos. Não adianta, gente, nós não terminamos. Vamos fazer assim, amanhã a gente lê esse pedaço aqui da introdução dos exercícios, mas nós não terminamos aquela parte um também. Tá. Paramos na página 81. Tá. Mas fica aí, né? O que que é o milagre para vocês, né? Para a gente pensar.
Aí amanhã a gente faz mais um pouco, porque é É, muita coisa. é bastante coisa. É longo, hein, Ângela? É longo, Hum, é É longo. longo. Mas faz hum. Ô, parte. Vamos mudar Miguel, as nossas vidas. Vamos mudar os é, nossos pensamentos, tá? Uhum. Bom, gente, gratidão. gratidão, Fizemos Ângela. praticamente uma Gratidão. hora, É, né? Deu duas, Uhum. 3 horas quase, né? Foi É, quase que 1 hora e meia aí de curso. Mas é, valeu, é bom. Aí amanhã a gente faz mais um pouco. Página tá 81, nós bom, paramos, vou deixar lá no grupo, tá? tá ok. tá bom. Beijo, gente. Fiquem com Beijo, Deus. Uma boa boa noite para noite. Fiquem com todas. Deus. Ah, boa Boa Amém. noite. noite, Tchau. Tchau, Nelson. Tchau, Miguel. Tchau, Tchau, meninas. Miguel. Tchau, meninas. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.